A gente vai ver algumas coisas que já vi na aula passada, a teoria ácido, base, a força de um ácido. A gente vai ter um contato maior agora com pK. Vou falar várias vezes pK hoje para vocês. E explicar por que um ácido é mais forte que o outro. A diferença de acidez entre um ácido e outro está justamente na base conjugada. E a gente vai ver o que faz uma base conjugada ser mais estável que o outro, né? Quais são os fatores que faz com que uma base conjugada seja mais estável que o outro, e isso faz com que o ácido fique mais forte. Bem, ácidos bases, aqui é só para ilustrar um exemplo de medição de pH de uma solução, né? Aqui é a Coca-Cola. A gente vai falar de pH talvez no final da aula só, tá? Porque a importância maior hoje é a força do ácido. Bem, a gente viu na aula passada as três teorias ácido-base, a teoria de Arrhenius, que é aquela que o ácido OH+, e a base é aquela que libera OH-. Reação clássica ácido-base de Arrhenius, ácido clorídrico, hidróxido de sódio, dando sal e água, né? Então, bases são os hidróxidos, os ácidos são todos aqueles que têm H+. A teoria de Bronsted já é um pouco mais ampla. A teoria dela distingue um ácido, aquele que doa H+, e a base é aquela que recebe o H+, tá? Então, por exemplo, esse equilíbrio aqui é um equilíbrio ácido-base. Então, a gente tem HCl reagindo com água, o HCl doa o H+ para a água recebe esse H+, então a água aqui é a base e o HCl é o ácido, tá? E a gente tem a teoria mais abrangente de todas, que é a teoria de Lewis, ácido-base de Lewis. O ácido é toda espécie que recebe o par de elétrons e a base é toda espécie que doa o par de elétrons, tá? Então, as espécies que têm pares de elétrons disponíveis aqui para doar são as bases, né? E os ácidos são aqueles que recebem pares de elétrons. Tá? Então, a gente vê essas três teorias na aula passada. Eu não vou repetir mais essas três teorias, tá? O motivo dessa aula de hoje ser só sobre ácido, eu tentei simular um experimento aqui. Eu tenho duas soluções nesses balões volumétricos, que são recipientes usados para preparar soluções, tá? Aqui a gente tem uma solução de HCl 0,1 mol por litro. E aqui a gente tem uma solução de ácido acético 0,1 mol por litro, tá? Os químicos orgânicos abreviam ácido acético como HOAC, tá? Quem não se lembra a estrutura do ácido acético, essa daqui. É um ácido orgânico, tá? De 2 carbonos. Tem uma dupla ligação com oxigênio e uma ligação simples com oxigênio, e esse oxigênio está ligando também com hidrogênio, tá? Esse hidrogênio aqui que é o hidrogênio ácido do ácido acético, tá? Eu tenho as duas soluções de mesmas concentrações, 0,1 mol por litro. E aí, qual que é o experimento que eu faço? Bem, eu pego 2 béqueres, coloco um pouco dessa solução nesse béquer aqui, e aí eu coloco um pHmetro, que é o aparelhinho que a gente viu lá na foto, lá no começo, que é usado para medir diretamente valores de pH, tá? Ele tem um eletrodo, você enfia ele na solução, e aí ele vai ler. Óbvio, a gente precisa calibrar o equipamento, depois de calibrado, a gente coloca na solução e faz a leitura do pH. Quando o pH está funcionando super bem, ele vai ler a concentração de H+ aqui na solução, e aí vai fazer um menos log da concentração e vai dar a resposta aqui, está dando 1, tá? O pH é 1, eu vou explicar isso lá, talvez na próxima aula, porque a concentração de H+ é 10 a menos 1, tá? Agora, se a gente fizer o mesmo experimento agora com ácido acético, eu vou pôr a solução no becker. O que eu coloco no becker? Não dá para enfiar o eletrodo aqui dentro, pessoal. Esse cano aqui é fino, tá? Só cabe uma bureta. E aí eu vou colocar o pHmetro. E aí, o que vocês acham que vai dar, pessoal? Vai dar o mesmo pH? Ou
Ou vai dar um pH mais ácido, um pH mais básico? Vai dar mais que 1, menos que 1? Então, o que vai acontecer? Quando você coloca o pHmetro aqui dentro desse becker com ácido acético, o pHmetro vai indicar um valor diferente da solução de ácido clorídrico 1 molar, tá? Ele vai dar 3,7, mais ou menos, tá? Por que isso? Se a concentração está igual, os dois são ácidos. Aqui, a concentração de H+, é 10 a menos 1. Só que aqui, a concentração de H+, para dar 3,7, não é 10 a menos 1. Por que a concentração de H+, aqui não é igual aqui? Porque esse ácido é mais fraco que o HCl, tá? Então, a gente vai ver isso, o porquê disso também. Então, existem ácidos fortes, certo? Como HCl, que a gente viu lá, em que o equilíbrio associado a ácido base de Bronsted dele, né? Esse aqui é a base, esse aqui é o ácido. O equilíbrio associado da perda da liberação do H+, né? Da dissociação do ácido para H+ e A-, ele está muito deslocado na direção dos produtos, tá? Está muito deslocado para cá. Muitas vezes representa uma seta para a direita, praticamente, tá? Então, a gente tem uma equação de um ácido forte, o equilíbrio muito deslocado na direção dos produtos. Agora, quando a gente tem um ácido fraco, como um ácido acético, aí a gente tem que usar essa representação aqui de dupla seta, tá? Que é a representação de equilíbrio. Então, o ácido acético, que é um ácido fraco, eu vou ter um equilíbrio pouco deslocado para cá. Então, eu vou ter as três espécies, né? H+, a base conjugada e o ácido não dissociado, tá? Então, eu vou ter concentrações altas, as concentrações disso, disso e disso. No ácido forte, eu não vou ter a forma dissociada, eu vou ter muito, 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 muito pouco. Eu vou ter praticamente tudo H+, e tudo A-, tá? E quando você tem um ácido fraco, não, você vai ter essa espécie, você vai ter essa espécie, e você vai ter essa espécie em solução. Óbvio, vai ter água também, né? Tá? Então, isso que difere um ácido forte de um ácido fraco. Como que a gente compara quantitativamente um ácido forte de um ácido fraco? É o pKa, tá? pKa é o principal parâmetro, é uma propriedade igual densidade, massa molar, ponto de fusão, como qualquer outra propriedade química ou física que existe nas substâncias. Ela é dada por menos log da constante em relação ao ácido. Que constante é essa, pessoal? Ka. O Ka é a constante daquele equilíbrio que eu mostrei agora há pouco. Então, um ácido genérico do tipo HA, quando em água, ele se dissocia para H+, que aqui estou representando como H3O+, para balancear com essa molécula aqui, tá, pessoal? Mais A-, que é o ânion do ácido, certo? E a constante de equilíbrio dessa equação é dada pela concentração dos produtos dividido pelas concentrações dos reagentes. Lembra que a gente não coloca água porque a água é o solvente da reação, da solução? Então, quando ele é solvente, ele já entra aqui no K, tá? Então, lembre-se que Ka é a constante em relação ao ácido de equilíbrio, em relação ao ácido, que é dada por H+, vezes A-, dividido pelo ácido não dissociado. Então, a gente chama isso de H+, ou H3O+, tanto faz. A gente chama isso de base conjugada, que é o ânion do ácido. E aqui a gente chama de ácido não dissociado. É aquele ácido que não quebrou a ligação HA. Ok? Dúvidas até aqui, pessoal? Tá, se ninguém falar nada é porque todo mundo está entendendo, beleza? Vamos fazer assim? Tá bom. Por que a gente usa o menos log dele, então, professor? Se a gente usava K nas aulas anteriores, para KC, KP. Então, a gente usa o menos log porque o K, o constante de equilíbrio, ele tem uma ordem de magnitude na base 10, né? Então, a gente tem Ks muito baixos e Ks elevados. Então, para não ficar 10 elevado a tanto,
ou usar 10 elevado a 2, 10 elevado a menos 10, 10 elevado a menos 14. Então, se você faz o menos log, você coloca, transforma numa escala um pouco mais fácil de visualizar a escala de acidez, tá? Então, por isso que a gente usa o menos log, que é o pKa. K você pode usar também, mas para o pKa é tão comum na linguagem dos químicos que a gente acaba usando o pKa para medir a acidez, tá? Então, qual que é o significado do valor do pKa? Então, vocês observam que tem uma escala de 0 a 14 aqui. Ela pode ir negativa, ela pode ir mais que 14, tá, pessoal? Nessa escala aqui, a gente tem os valores de Ka e os valores de pKa, tá? Quando o K é baixo, olha só, lembra da aula passada? K menor que 1, quase chegando ao zero, muito baixo, significa que é um equilíbrio muito deslocado na direção dos reagentes, ou seja, o ácido é muito fraco. E aí, quando a gente converte menos log, é um valor alto, tá? Isso confunde um pouco. Então, pKa elevado é um ácido fraco, tá? Agora, quando você tem uma constante bastante voltada na direção dos produtos, significa que é um ácido forte. E aí, quando a gente faz o menos log dele, tem que dar um valor baixo, tá? Ou até negativo, dependendo do caso. Então, quando você tem um valor de pKa muito baixo, mais forte vai ser o ácido, ok? Eu coloquei esse quadrado, ele estava pequeno, eu aumentei aqui para vocês não esquecerem mais, pessoal. Quanto menor o valor do pKa, mais forte é o ácido, ok? Vou falar de novo. Quanto menor o pKa, mais forte é o ácido. Anota aí, tá? O pK, então, indica a tendência do composto perder próton. Então, ele é uma propriedade intrínseca do composto. Então, HCl e ácido acético, você não precisa jogar em água para... Quer dizer, você tem que jogar para medir o valor do pK, mas quando a gente quer saber intrinsecamente se o ácido acético, o HCl, quem é mais ácido, a gente usa o valor de pKa, tá? Então, pKas abaixo de 1, geralmente são de ácidos muito fortes, isso inclui valores negativos. Quando o ácido é mais ou menos forte, é de 1 a 5, tá? Ácidos fracos vão de 5 a 15, isso é que vocês não precisam memorizar, tá? Ácidos muito fracos é acima de 15, ok? Então, a gente tem mais ou menos essas 4 faixas de valores de pKa. Tá? Mas aí, o pK, então, tudo bem. O pK a gente usa para distinguir numericamente que um ácido X é mais ácido que um ácido Y, certo? Mas o que tem no X e no Y que faz com que um seja mais ácido que o outro? A gente usa o parâmetro quantitativo que é o pK, mas o que faz quimicamente um ser mais forte do que o outro? O que faz esse ácido ser mais forte do que esse? Tá? Se a gente olhar as duas equações aqui, pessoal, tanto para o HB, a gente tem as mesmas coisas, a gente tem duas coisas em comum aqui, a gente tem uma coisa em comum aqui nas duas equações, né? O H+ é igual nas duas reações, então deve ser alguma coisa que tem aqui e que não tem aqui, que faz com que isso provoque um aumento da acidez em relação a esse trem aqui. Se vocês lembrarem, essa espécie ou essa espécie tem um nome comum, se chama base conjugada, tá? Isso aqui é a base conjugada de HA, essa aqui é a base conjugada de HB, do ácido HB, tá? Então, se isso aqui é igual a isso aqui, se a diferença de um ácido forte ou fraco é o deslocamento do equilíbrio, certo? Então, alguma coisa tem nele que não tem nele, tá? O que faz a diferença, então, de um ácido forte e um ácido fraco é esse trem aqui, é a base conjugada, tá? Então, alguma coisa faz com que isso aqui provoque um deslocamento do equilíbrio total para cá, e tem alguma coisa que tem aqui que faz com que o equilíbrio não seja tão deslocado na direção dos produtos, tá? Então, o que faz um ácido ser forte e o outro ser fraco é a
base conjugada, tá? Que são esses dois. Eu coloquei letras A e B, mas vamos ver casos reais, tá? Antes disso, então vamos afirmar o seguinte. Todo equilíbrio ácido-base, certo? Associação de ácido, HX dando H mais X menos, é o seguinte, quanto mais estável isso aqui, ou seja, quanto mais inerte, quanto menos reativo ele for, tá? Quanto mais estável, quanto mais na boa essa espécie for, o que vai acontecer? Esse equilíbrio vai ficar mais deslocado na direção dos produtos. Eu vou ter uma constante de equilíbrio alta, certo? Quanto menos reativo for esse negócio, mais deslocado para cá vai ser o equilíbrio, tá? Isso vai fazer com que eu tenha uma maior concentração de H+, certo? Se isso aqui é estável, o equilíbrio vai ficar mais deslocado para a direita. E o equilíbrio mais deslocado para a direita, eu vou ter mais H+, mais H+ significa que esse HX é mais ácido, tá? Então, tudo depende da base conjugada, pessoal. Se isso aqui for pouco estável, o equilíbrio vai estar um pouco deslocado para cá. Vou ter pouco H+, significa que esse ácido é fraco. Agora, se isso aqui for muito estável, pouco reativo, eu vou ter um equilíbrio bastante favorável na direção dos produtos, eu vou ter uma grande quantidade de H+, e isso significa que isso aqui vai ser mais ácido, tá? Agora, falta a gente explicar o que é ser estável, o que faz com que uma base conjugada seja estável, tá? Se a gente considerar esse ácido uma molécula, a gente tem uma ligação aqui entre H e A, certo? Então, ele tem uma certa energia. Lembrando a primeira aula de TQ, toda vez que você rompe uma ligação, você precisa fornecer energia, tá? Então, essa espécie aqui é uma espécie que tem uma energia maior do que você romper uma ligação, tá? Se essa espécie tem uma energia maior, existem fatores que ajudam a estabilizar essa base conjugada, e é isso que faz com que um ácido seja forte ou fraco. Quanto mais estável for a energia da base conjugada, mais ácido vai ser esse HA. E aí a gente tem que ver o que faz com que essa base conjugada seja estável, tá? Então, a regra crucial é o seguinte, a estabilização da base conjugada é o que torna esse ácido mais forte. Tá, você está falando de estabilização várias vezes, professor. O que faz estabilizar uma base conjugada? Então, existem vários fatores. Existem fatores de ressonância, eletronegatividade, tamanho, hibridização, efeito indutivo, solvatação, a carga, efeitos estéricos e assim vai, tá? Eu vou comentar só alguns deles, porque muitos disso aqui vocês vão ver quem for fazer o curso de Química nas matérias de Química Orgânica, tá? Então, eu vou pegar só alguns exemplos que vocês já estão mais familiarizados. Vamos lá? Então, por exemplo, eletronegatividade, tá? Eu vou fazer uma pausa aqui. Vocês vão me dizer quem é mais eletronegativo entre esses elementos: carbono, nitrogênio, oxigênio ou flúor. Bom, o Felipe foi super rápido aqui. Isso, tá? Eletronegatividade. O que é eletronegatividade, professor? Minha química no ensino médio foi horrível. Então, eletronegatividade é uma propriedade que relaciona a tendência do elemento em atrair elétrons, basicamente. E a gente acaba aprendendo aquela regrinha que quando você tem a tabela periódica, vamos supor que essa caixinha roxa é a tabela. O elemento mais à direita e em cima, antes dos gases nobres, óbvio, é o elemento mais eletronegativo, certo? Então, o flúor, via de regra, é o elemento mais eletronegativo. Essa escala aqui vocês não precisam decorar, pessoal, é só uma escala arbitrária relativa, agora não sei qual elemento, tá? Mas o flúor tem uma eletronegatividade maior que o oxigênio, que tem uma maior eletronegatividade que o nitrogênio, que o cloro, depois tem o carbono, o bromo, depois o iodo, o carbono, o enxofre, e assim vai, tá? O hidrogênio tem uma eletronegatividade 2,2,
Ele está lá do outro lado, mas ele está mais para cima. Então, os elementos, o aumento da eletronegatividade é nesse sentido aqui, tá? Então, vai daqui para cá, certo? Então, muita gente já respondeu corretamente que o flúor é o mais eletronegativo. E aqui, ele tem uma ordem crescente aqui de eletronegatividade, né? Carbono é menos eletronegativo que o nitrogênio, que é menos eletronegativo que o oxigênio, que é menos eletronegativo que o flúor, certo? Ok. O que isso tem a ver, professor? Agora vamos pegar as espécies desses elementos com carga negativa, tá? Existe o fluoreto, não existe O-, mas existe a hidroxila, não existe N-, mas existe o NH2-, que é o amideto, e não existe o C-, mas existe o CH3-, tá? Essas espécies existem. Agora eu vou perguntar para você, se esse aqui é o elemento mais eletronegativo, quem tem mais facilidade de reter a carga negativa? É óbvio, né? O próprio flúor, certo? O fluoreto é mais estável, então, que a hidroxila, que é mais estável que o amideto, que é mais estável que o CH3-, certo? Esse trem aqui é mais estável que esse pelo fato desse flúor, do átomo de flúor, ser mais eletronegativo, de reter melhor a carga negativa que o oxigênio. Ok? E essas quatro íons aqui, nada mais são que as bases conjugadas de HF, de água, de amônia e de metano, certo? Então, eu deveria ter feito esse raciocínio de trás para frente, mas vamos lá. HF, água, NH3 e CH4 vamos considerar esses quatro como ácidos. Quem é o mais ácido, então? Vou deixar vocês responderem. Pode ser pelo chat. Viu? HF. Isso. Tá? Muita gente está respondendo HF. Sofia Marcelo. Isso. HF? Não. Sim, é o HF. HF é o ácido mais forte que a água. A água é um ácido mais forte que a amônia. E a amônia é um ácido mais forte que o metano. Certo? Então, a gente tem essa escala crescente, né, daqui para cá. O HF é um ácido mais forte que a água pelo fato do fluoreto, que é a base conjugada. Se vocês visualizarem aquela equação que eu coloquei várias vezes até agora, né? HA dando H+, mais A-. Esses aqui são as bases conjugadas desses ácidos. Fluoreto é a base conjugada desse, hidroxila é a base conjugada desse, amideto é a base conjugada desse, e CH3- é a base conjugada desse, certo? Esse ácido é mais forte porque a base conjugada dos quatro é a mais estável. Por que essa base conjugada é a mais estável de todas? Porque o flúor retém melhor a carga negativa. Que propriedade é essa? Porque ele é mais eletronegativo. Ok? Isso serve, pessoal, quando você compara elementos do mesmo, ácidos de elementos do mesmo período, tá? Então, se vocês imaginar a tabela periódica, carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor estão todos no mesmo período, todos na mesma linha, tá? Então, via de regra, quando você está comparando ácidos de elementos do mesmo período, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, a carga negativa no átomo mais eletronegativo da base conjugada é o que vem de um ácido mais forte, tá? Esse aqui é mais estável porque isso aqui é eletronegativo, mais eletronegativo. Entenderam, pessoal? Isso aí um dos fatores que estabilizam a base conjugada, que é a eletronegatividade. Então, entre HF e água, HF é mais ácido, porque o fluoreto é mais estável que a hidroxila. Por que o fluoreto é mais estável que a hidroxila? Porque o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio, certo? Bom, então a gente tem existem tabelas de valores de pKa, certo? Na literatura. Aqui eu tenho os valores de pKa reais. Então, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, certo? A eletronegatividade
cresce de cima para baixo, e o pK também, quer dizer, diminui, né, de cima para baixo. O que é diminuir o pK de cima para baixo? É a força do ácido está aumentando. Alguém quer falar? Não. Ok? Então, se vocês olharem as bases conjugadas, tá? Fluoreto é mais estável que o oxigênio, que é mais estável que o nitrogênio, que é mais estável que isso aqui. Se isso aqui é mais estável, eu vou ter mais H+, tendo mais H+, isso significa que o HF é mais ácido do que a água, e a água é mais ácida que a amônia, e a amônia é mais ácida que o metano, tá? Lembrando que o pKa, quanto mais baixo, mais ácido. Ok? Isso serve para comparar moléculas similares. Por exemplo, esse R aqui, pessoal, para quem for fazer química orgânica, refere-se a uma cadeia de hidrocarboneto, certo? Então, vamos supor que você tem um hidrocarboneto que acaba com CH3. O pKa dele é ele é de um ácido muito fraco, certo? Significa que você precisa de uma base muito forte para arrancar esse hidrogênio. Essa amina já tem um pK um pouquinho mais ácido, só que não deixa de ser um ácido muito fraco também. Você precisa de uma base muito forte para arrancar esse hidrogênio aqui, tá? E aqui tem um álcool, né? Um R ligado ao H, geralmente são álcoois. Ele já tem um pK um pouquinho mais ácido, certo? Parecido com a água. É uma acidez fraca ainda também. E aí você precisa de uma base um pouquinho forte para arrancar esse hidrogênio, tá? Aqui outras classes de moléculas que dá para usar esse mesmo fator de eletronegatividade. Então, uma acetona, né, que aqui tem um CH3. Considerando esse hidrogênio mais ácido, ele tem um pK de 20. Ele é menos ácido que uma amida terminal. Para tirar esse hidrogênio é mais fácil do que tirar um hidrogênio de carbono do que um hidrogênio de nitrogênio. Só que um hidrogênio de oxigênio é muito mais fácil do que um hidrogênio de nitrogênio. Por isso que 5, né, um pK mais baixo, significa que esse ácido é mais forte que esse e que esse, tá? Por que esses três têm diferentes valores de pK? Porque os hidrogênios aqui são mais difíceis de tirar. Esse ácido é mais forte que esse, que esse. Por que esse ácido é mais forte? Por causa da eletronegatividade. A carga, a base conjugada, a carga fica localizada no oxigênio, enquanto que a carga da base conjugada fica localizada no nitrogênio. Quem estabiliza melhor a carga negativa? O oxigênio, porque ele é mais eletronegativo que o nitrogênio, tá? Eu acho que eu falei isso umas 10 vezes, então, a última vez, tá, pessoal? Entenderam? Quem não entendeu, dá um grito aí, tá, pessoal? Beleza, agora vou bugar a cabeça de vocês. Agora vamos comparar elementos do mesmo grupo. Então, flúor, cloro, bromo e iodo, eles estão no mesmo grupo, certo? Na mesma coluna da tabela. Aí vamos perguntar de novo. Quem é mais eletronegativo? Flúor, certo? Flúor é mais eletronegativo, ele está lá em cima, certo? O cloro está mais embaixo, o bromo está mais embaixo e o outro está mais embaixo ainda, tá? Só que a estabilidade desses ânions, ele inverte. Então, aí que buga a cabeça. Então, nesse caso aqui, a eletronegatividade já não vale mais. Iodetos são mais estáveis que brometos, brometos são mais estáveis que cloretos, e cloretos são mais estáveis que fluoretos, tá? Ou seja, o HI é mais ácido de todos nessa série aqui, tá? E aí vem o porquê, né? A resposta está aqui, tá? Então, quando a gente analisa os elementos ácidos de átomos do mesmo período, certo? Da mesma fileira, eles têm acidez governada pela eletronegatividade. Agora, quando você tem elementos do mesmo grupo,
aí não é a eletronegatividade que prevalece, mas sim o tamanho, tá? O iodo, ele é maior que o bromo, que é maior que o cloro, que é maior que o flúor, tá? Então, isso explica por que que o iodo, o iodeto é mais estável que o fluoreto, tá? Tem muito a ver com o tamanho dos átomos. Então, quando você compara ácidos do mesmo grupo, por exemplo, HF e HI, a carga negativa no átomo maior vem de um ácido mais forte, tá? Por que isso, professor? Então, aqui estão os 4 ácidos que eu comentei agora há pouco: o HF, HCl, HBr e o HI. O HI, eu falei lá atrás, ele é o mais ácido de todos, tá? Por que que essa bexiga aqui é mais ácida, essa molécula é mais ácida que essa, que essa, que essa? Bem, é pelo tamanho, pessoal. O iodo, ele é um átomo muito maior, é maior que o bromo, que o cloro, que o flúor. Imagine a base conjugada, o I-. Então, aqui vai levar o I-, Br-, Cl-, F-. O F, você vê que ele está um pouquinho avermelhado? O que que isso significa? Que ele está muito polarizado, tá? Então, a carga negativa está bem concentrada. Esse átomo, o íon, né, o fluoreto, ele é um íon pequeno, então ele vai ter uma densidade grande. A carga negativa vai ficar muito concentrada num tamanho pequeno, certo? Isso faz com que ele seja mais reativo do que essa mesmo par de elétrons, certo? É par de elétrons. Um par de elétrons aqui, um par de elétrons aqui. Agora imagina um ânion um pouquinho maior, com essa mesmo par de elétrons distribuídos nesse ânion maior. Aí você vai ter uma menor densidade eletrônica. Então, isso vai conferir uma maior estabilidade do que uma carga negativa concentrada num átomo pequeno, que tem uma densidade alta, vai ser menos estável do que um ânion grande, com uma carga espalhada, né, mais distribuída, com uma menor densidade, menos reativa. Então, ele vai ser mais estável do que o fluoreto, tá? Então, é o fator tamanho. Eu vou espalhar melhor o par de elétrons ao longo do íon. Ele vai ficar mais estável do que um íon concentrado um par de elétrons concentrado num íon pequeno, porque ele vai ficar mais concentrado e a tendência dele é reagir mais do que isso aqui, tá? Então, HI é mais ácido que HBr, que HCl, que HF, tá? Joia, pessoal? Então, aqui, ó, o HF, lembra lá atrás que era o mais ácido de todos? Agora ele é o menos ácido dos 4 aqui. Olha o pKa do HI, é menos 10, pessoal. É um ácido muito forte, tá? E aqui estão os tamanhos, os raios dos ânions, fluoreto, cloreto, brometo e iodeto, tá? Aqui, esse A é angstrom, é uma unidade de medida, tá? 10 a menos 9. Não, acho que eu esqueci, 10 a menos 10, tá? Então, ele é menor do que o iodeto e todos acomodam um par de elétrons, certo? Da base conjugada, da clivagem da ligação com o hidrogênio. Então, esse par de elétrons vai ficar mais espalhado aqui, vou ter uma menor densidade, vai ficar mais estável. É mais estável você acomodar um par de elétrons no espaço grande do que no espaço pequeno, mais concentrado. Isso vai tornar esse trem aqui mais reativo que isso aqui, tá? Por isso que isso aqui é mais estável. Ele vem de um ácido mais forte, tá? Lembrando, pessoal, tudo isso que a gente está discutindo aqui é para comparar a acidez das substâncias. Quanto mais estável a base conjugada, eu vou ter mais H+ no meio. Se eu tenho mais H+ no meio, eu tenho muito menos do ácido não dissociado. Isso vai fazer com que ele seja um ácido mais forte, tá? Isso serve para a família 7, a família dos halogênios, mas também serve para a família dos calcogênios, tá?
Se a gente pegar os ácidos da família dos calcogênios, que é a família anterior a essa, é o oxigênio, enxofre, selênio e telúrio, tá? É óbvio, como eles são uma família anterior, um grupo anterior, eles têm que fazer duas ligações. Então, considerando o ácido H2O, H2S, H2SE, H2TE, o H2TE, ele é mais ácido de todos, porque ele é maior que o Se, que é o selênio, maior que o enxofre, maior que o oxigênio, tá? Então, todos, a gente não usa aqui a eletronegatividade, a gente usa o tamanho, ok? Então, via de regra, quando você compara elementos do mesmo período, a acidez está relacionada com a eletronegatividade. Então, a eletronegatividade cresce daqui para cá, a acidez também cresce daqui para cá, certo? Agora, quando você compara elementos do mesmo grupo, aí a acidez segue o tamanho e não mais a eletronegatividade, ok? Então, a eletronegatividade a gente usa para justificar ácidos de elementos que estão no mesmo período, certo? Vai junto. Agora, a acidez de grupos segue o tamanho do elemento e não mais a eletronegatividade, tá? Então, a gente viu só dois fatores até agora, a eletronegatividade e o tamanho, tá? Existem outros menores, mas que são bastante relevantes, que eu vou falar rapidamente. A solvatação, certo? Solvatação é... O que é solvatação? É a formação das interações entre o íon solvente, certo? Lembra daqueles processos de dissolução de sais? Você tem que romper, separar o cátion do ânion, separar as moléculas do solvente e fazer interações novas entre solvente e os íons, cátions e ânions, certo? Essas novas interações entre íon e solvente liberam energia, certo? Então, isso acontece com todo o processo de solvatação, certo? Toda vez que você solvata um ânion, certo? Que é, vamos supor que são as bases conjugadas, toda vez que você solvata, vamos supor que está no estado gasoso, vai para o estado aquoso, tem uma liberação de energia, porque você está formando interações. Quando você forma interações, você libera energia, tá? Enquanto que na fase gasosa é o ânion sem estar interagindo com o solvente. Quando você joga solvente, você forma essas interações, isso faz com que ele estabilize o íon, tá? Então, esse decréscimo pode ocorrer a liberação de calor. Então, quando o ácido é forte, pessoal, geralmente essa solvatação é, é, é tão alta, certo? Que acaba sendo um processo até exotérmico, ou espontâneo, vamos dizer assim, tá? Então, se a base conjugada já tem uma certa estabilidade, quando ele solvata, a solvatação vai ser, a energia liberada da solvatação vai superar essa energia do ácido não dissociado, aí o processo vai ser espontâneo, vai liberar calor, tá? Enquanto que um ácido muito fraco, por mais que você tenha solvatação, a diferença de energia entre o ânion solvatado, a base conjugada solvatado e o ácido, ele ainda tem um delta positivo, que é desfavorável, certo? Então, a solvatação, que ocorre em qualquer processo de dissolução, seja de sais, de ácidos, de bases, é um fator a ser levado em consideração quando a gente compara a acidez de ácido forte e ácido fraco, tá? Então, muitos processos de solvatação acabam levando uma dissociação espontânea do ácido, ou seja, um ácido forte, tá? Outro efeito, então a gente viu eletronegatividade, tamanho, solvatação. Outro efeito que ajuda a estabilizar a base conjugada são os efeitos indutivos. Efeito indutivo é uma coisa que a gente vê em química orgânica, mas eu vou falar aqui rapidamente. Nada mais é que a eletronegatividade, efeitos de eletronegatividade ligados a átomos de carbono, tá? Então, quando você tem carbonos ligados a
átomos eletronegativos, a ligação covalente que tem aqui, ele é bem polarizada, certo? A gente tem um átomo mais eletronegativo que o outro, então a densidade eletrônica vai estar concentrada no átomo mais eletronegativo, por isso que a gente representa esses deltas, tá? Isso acontece com átomos eletronegativos. Flúor, cloro, bromo, iodo, nitrogênio, oxigênio. Agora que você tem substituintes que têm eletronegatividade muito parecida ou até menos eletronegativo que o carbono, você tem um efeito contrário. Aí esse carbono a ligação começa a ficar mais polarizada no lado do carbono, e aí a gente tem grupos que doam elétrons o carbono, enquanto que aqui a gente tem grupos que retiram elétrons do carbono, tá? Esse efeito só ocorre em ligações sigma, tá? Porque vamos tentar visualizar isso com um exemplo de acidez, fica mais fácil. Então, o ácido acético, certo? Tá aqui, ó. Aquele ácido que eu mostrei lá atrás. Ele tem um pK de 4,7, tá? Quando você coloca, vamos tirar um hidrogênio e colocar um cloro. E esse cloro, pessoal, ele está bem longe do hidrogênio responsável pela acidez, que é esse aqui. Tá? Ele está com um carbono de distância, ele está longe, tá? E o pKa diminuiu, ficou mais ácido. Por que isso? Por causa do efeito indutivo. Esse cloro, ele é mais eletronegativo que o carbono, e aí, através das ligações sigma, ele vai tentar atrair o par de elétrons da base conjugada, que é o O-. Então, quando você forma uma base conjugada aqui, fica COO-. E esse átomo que está lá longe, por ser bastante eletronegativo, vai tentar puxar esses elétrons para si. Quando você puxa os elétrons que estão localizados no oxigênio, você acaba deslocalizando a carga. Essa deslocalização, por causa desse cloro aqui, confere uma maior estabilidade, tá? Por isso que ele fica mais ácido. Bom, se você colocar 2 cloros, vai ficar mais ácido ainda, porque agora eu tenho dois átomos aqui tentando puxar os elétrons da base conjugada. E isso vai conferir uma estabilidade, porque eu tenho grupos retiradores de elétrons que ajudam a estabilizar a carga negativa da base conjugada. Se colocar 3, vai estabilizar mais ainda. Olha o acidez, tem força de ácido mineral, né? Ácido inorgânico. Tá? E aqui, qual que é o efeito aqui? O efeito da diferença de eletronegatividade. Flúor é mais eletronegativo que o cloro, que o bromo, que o iodo. Independente do tamanho aqui, o que prevalece agora é a eletronegatividade, tá? Porque a carga negativa não está ligada no iodo, nem no bromo, nem no cloro, nem no flúor. Está ligada no oxigênio. Tá? Esqueci de colocar a equação aqui. Quando você tira esses hidrogênios, fica COO-, certo? E aí, essa carga negativa vai ser sentida por esses átomos eletronegativos. Quanto mais eletronegativos esses átomos, melhor vai ser a estabilização da carga negativa aqui. Ele vai puxar os elétrons através das ligações sigma, tá? Isso vai fazer com que esse ácido seja mais ácido que esse, que esse. Ok? Tá? Então, essas bolinhas coloridas aqui é para mostrar como esse azul aqui seria a ligação, seria o hidrogênio, tá? Quanto mais azul ele tiver, significa que ele está ficando mais fácil de sair, ele está ficando mais positivo, mais ácido, certo? Mais fácil de ele virar H+, né? Então, aqui está mais azul do que aqui, Por que está mais azul? Porque é um ácido mais forte. É o ácido tricloroacético, tá? É um ácido comercial, bastante corrosivo, tá? Ele tem um pK muito baixo. pK muito baixo, muito ácido. E aí tem um ácido cloroacético, tem um pK intermediário, e aí tem um ácido acético 4,7, 4,8. Tá? Outro efeito bastante interessante é o efeito da carga.
tá? Isso aqui até é um pouco intuitivo, pessoal. Vou pegar um exemplo só aqui, dois exemplos, tá? Quem é mais ácido, água ou H3 ou mais? Como assim, professor? Vamos imaginar a equação, o equilíbrio ácido-base da água. A água, o equilíbrio ácido-base vai levar H mais OH-, certo? Visualizaram? H2O, equilíbrio, H OH-, certo? A constante, o pK da água é 16. Agora imagine o H3O+, mesma coisa. H3O+, dando H+, mais o que, pessoal? Se você tirar um H+ aqui, vai dar água. Então, esse efeito e o pK desse trem aqui, ele é bem mais ácido do que esse trem aqui. Opa, pessoal. O que eu quero mostrar aqui, pessoal? Que quando você tem uma espécie carregada aqui, ó, tá? Com um hidrogênio a mais, ele é muito mais fácil de perder esse H do que perder um H de uma molécula neutra, certo? Eu vou arrancar um hidrogênio de uma molécula neutra para ter H+ e OH-, enquanto que aqui, se você arrancar esse H+, você vai ter H+ e água. Então, o efeito da carga você pode olhar por dois pontos. Pelo ácido, certo? Ácidos ácidos carregados positivamente são mais ácidos que ácidos neutros. Ou, se você pensar na base conjugada, a base conjugada da água é OH-. A base conjugada de H3 ou mais é água. O que é mais estável? Uma base conjugada neutra ou uma base conjugada negativa? Espécies não carregadas geralmente são mais estáveis, tá? Então, por isso que H3O+, é mais ácido que H2O, tá? Vou pegar outro exemplo aqui. Amônia e íon amônio. Olha a diferença de pK aqui, ó, tá? Isso aqui faz com que isso aqui seja muito mais ácido do que isso aqui. Então, tenta visualizar as bases conjugadas desses dois aqui. A base conjugada desse é NH2-. Arranca o hidrogênio, fica NH2- mais H+. Enquanto que aqui, se você arrancar o hidrogênio, você vai ter H+, mais NH3, que é justamente essa molécula aqui, certo? Então, isso aqui é mais ácido porque a base conjugada é muito mais estável do que a de cima. A base conjugada desse é NH3, que é uma molécula neutra, que já é e a base conjugada aqui é o NH2-, tá? Então, é o efeito da carga que eu quero comentar aqui para vocês nessa tabela, tá? Então, espécies protonadas são geralmente mais ácidas que qualquer próton do composto original, tá? Então, H3O+ é mais ácido que H2O. NH4+ é mais ácido que NH3, e assim vai, tá? Vocês podem pensar pelo lado da base conjugada. A base conjugada dessas espécies protonadas são moléculas neutras, enquanto que dessas aqui são espécies negativas, que são estáveis, tá? Pessoal, tô acabando a aula, tá? Essa aula tá pesadinha, né? Falei que ia ser rápido, mas tá pesadinho. Ressonância é um efeito que não vou cobrar para vocês, mas é um efeito que é bastante usado na química orgânica, tá? Eu vou usar aqui como exemplo, vamos usar o ácido acético e o etanol, tá? Ácido acético é essa molécula aqui, e o etanol é essa molécula aqui, tá? O hidrogênio mais ácido é esse que está em amarelo, aqui e aqui. E a diferença estrutural do ácido acético com etanol, os dois têm dois carbonos, um oxigênio, um hidrogênio, um oxigênio, um hidrogênio, um OH. A diferença aqui é que no ácido acético eu tenho uma dupla ligação no oxigênio, e aqui eu tenho dois hidrogênios ligados nesse segundo carbono, tá? E o pK aqui mostra que esse aqui é mais ácido que esse aqui. Por quê? Por que ácido acético é mais ácido que etanol? Ah, professor, porque ele chama ácido. Sim, mas por que ele chama ácido? Porque tem um pK mais baixo, eu sei, mas explique
ponto de vista químico. Se a gente desenhar as bases conjugadas do etanol e do ácido acético, a gente tem essas duas formas aqui, certo? Percebam que aqui na base conjugada do etanol, que a gente chama de etóxido, a carga negativa, ela fica localizada no oxigênio, que é o átomo mais eletronegativo, certo? Ele não tem para onde ir, pessoal. Ele só fica aqui no oxigênio, tá? Então a gente chama isso de elétrons localizados. Ele não sai daqui, tá? Essa espécie aqui, pessoal, é a base conjugada desse trem. Agora, no ácido acético, quando você gera a base conjugada, ele tem, olha só, carga negativa, oxigênio, ligação simples, carbono, dupla, oxigênio. Isso faz com que essa carga aqui possa ser deslocalizada desse oxigênio para esse outro oxigênio. Como que isso acontece, professor? Por ressonância. Esse é o efeito de ressonância, é você mudar pares de elétrons localizados de um átomo, e pode virar uma dupla, e essa dupla vira uma carga negativa. Então, eu estou deslocalizando o par de elétrons, tá? Então, a gente chama isso de deslocalização. Então, qualquer coisa que consiga deslocalizar os elétrons confere uma estabilidade maior do que aqui. Aqui os elétrons estão muito localizados, então eles estão afoitos para pegar o hidrogênio. Agora, quando ele fica deslocalizado nos dois oxigênios, você confere uma deslocalização, então você confere uma estabilidade maior nesse trem aqui do que nesse aqui, tá? Então, a gente viu o exemplo aqui do ácido acético com o etanol, tá? Então, quando você tem esse sistema aqui, carga negativa, ligação simples, dupla, e o mesmo átomo, ou o outro átomo que consiga acomodar a carga negativa, você vai ter esse efeito que a gente chama efeito de ressonância, tá? Isso acontece em sistemas cíclicos também, em aromáticos, por isso que aromáticos com oxigênio e hidrogênio, que são os fenóis, eles são mais ácidos que álcoois, tá? Isso aqui é um álcool comum, com uma cadeia cíclica. E aqui é um álcool aromático, vamos dizer assim, tá? Então, uma vez que você forma uma carga negativa, eu tenho aquela mesma situação do ácido acético, carga negativa simples dupla. Isso faz com que você consiga perambular essa carga negativa ao longo do anel aromático. E aí ele fica mais estável. Quanto mais estável, mais H+ eu gero, mais ácido ele vai ser. Desculpa, pessoal. Quase gorfei aqui. Então aí eu vou ter o pK e o pKa do fenol aqui. Certo? Dúvidas, pessoal? E o pH, professor? Você não falou do pH até agora. O pH eu estudei no ensino médio, de monte, e você não fala nada. Então, pH, pessoal, é aquilo que eu falei lá no começo, tá? O pH ele só indica a concentração de íons H+ dissociados numa solução, certo? A gente viu lá atrás que o HCl, uma solução de 10-1 de HCl, tem pH 1. Beleza, porque é um ácido forte. Nesse equilíbrio ácido-base do HCl, o equilíbrio está totalmente deslocado para cá. Então, se você falar 10-1 de HCl, significa que eu tenho 10-1 de H+, praticamente. Por isso que você coloca 10-1 aqui na forma do pH, que acho que vocês já decoraram. Faz o menos log de 10-1, cai o menos, menos com menos dá mais, pH dá 1. Certo? Só que isso não funciona para qualquer ácido, pessoal. Isso só funciona para ácidos fortes. Quando você faz um 0,1 molar de ácido acético, o pH dá 3,7, aquilo lá que eu coloquei lá atrás, tá? Então, pH, ele é muito, vamos dizer assim, ele não descreve a acidez de uma substância, de um ácido acético. Ele descreve a acidez de uma solução que você prepara, tá? Então, por isso que eu uso muito pK, por isso que a gente usa muito pK, por isso que os químicos usam muito pK, porque ele é característico de cada composto, ele é uma propriedade física, propriedade química, físico-química, né? Ele é como se fosse densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, ele é característico de cada composto. E ele que a gente usa para a gente conseguir discernir por que um ácido acético é mais ácido que um ácido clorídrico, tá? Por que isso aqui é mais fraco do que ácido sulfúrico, por exemplo.
tá? Em relação aos outros ácidos, tá bom? Então, pessoal, último slide. Via de regra, pH, a gente só mede, a gente compara acidez de soluções, a gente mede a acidez de soluções, tá? Então, quando você quer medir a acidez de uma solução, por exemplo, eu quero medir uma solução de vinagre, tá? Você usa o pH, você vai medir o pH. Quero medir a solução, sei lá, de Dolly, Guaraná Dolly. Você vai lá, mede o pH, tá? Agora, se você quer saber se ácido fosfórico é mais ácido que ácido clorídrico, por exemplo, aí você usa o pK, porque ele é característico de cada composto. Não sei se vocês conseguirem enxergar isso, tá? Ok?